Bom dia a todos. Hoje gostaria de vos falar de um tema interessante, é a questão dos médicos e dos professores. Sim, eu sei, vão-me dizer que estou outra vez a falar deles, mas vocês vão entender aquilo que eu quero dizer. Os médicos e os professores. Portanto, eu acho, para começar o vídeo, que temos que ser mais exigentes com essas duas classes de profissão. Porquê? Porque nos médicos não é exigido grande coisa. No fundo, para mim, dentro da refundação do SNS, devia ser incutido uma exigência aos médicos em termos de resultados, ou seja, de pessoas curadas, por exemplo, no serviço de oncologia, ter uma certa exigência a nível do número de pessoas que consegue salvar, ter exigência a nível da prevenção, porque muitas vezes os médicos falam no vazio, e depois também evitar na medicina casos absurdos. Para o caso que eu conheço, já ouvi falar de um gajo que é o atual diretor da pneumologia de um hospital do norte de Portugal, deixarei-vos de adivinhar o qual, que é pneumólogo, que diz aos utentes: olha, o senhor devia deixar de fumar, quando ele próprio era fumador. Acho que agora deixou, mas na altura era fumador. Portanto, não devia ser autorizado um pneumologista ser fumador, que é um contrassenso lógico, e é isso que temos que exigir aos médicos, ser exemplar. Devíamos proibir a exerção da medicina a médicos obesos. Peço imensa desculpa, mas mais uma vez, que credibilidade tem um médico obeso, ou um nutricionista obeso, ainda é pior, para dizer ao utente: "Oh, o senhor está mal, tem colesterol, tem triglicerídeos altos, etc, etc." Era uma boa ideia que o senhor fizesse uma dieta. O senhor que está, ou a senhora que está a ouvir isso, e que em frente tem um professor obeso, um médico obeso, vai começar por dizer: isto tudo é muito giro, estou emocionado, mas começa por aplicar os teus conselhos a ti próprio. Ou seja, não aplicas os conselhos a ti próprio, como é que vais os aplicar aos outros? Mais uma vez, é uma cena lógica, ou seja, para dar um conselho tens que tu próprio ser exemplar. Para vos dar um exemplo, eu sou investidor financeiro, para quem não me conhece, não é? Portanto, imaginemos que um cliente investia comigo e que eu não soubesse gerir o meu próprio dinheiro. Não sabia gerir o meu próprio dinheiro, como é que ia gerir o dos outros? Portanto, pronto. Portanto, tem que haver um nível de exigência dos médicos a nível de resultados pragmáticos e também de prevenção. E para a prevenção, eles não podem, eles próprios, serem pessoas fora daquilo que estão a pedir aos doentes. Portanto, a nível de prevenção, tem que haver trabalho feito. Não pode, mais uma vez, um pneumologista. Eu conheço uma história que me foi relatada. O tais pneumologista desse hospital do norte do país, que agora é diretor da pneumologia do mesmo hospital, dizer a um senhor que fumava e que tinha problemas pulmonares: ai, o senhor devia deixar de fumar. Isto é que o senhor lhe respondeu: ok, e então porque é que o senhor fuma? Porque ele, mais que ninguém, sabe os efeitos nefastos do tabagismo. Portanto, não podemos estar a exigir a outros o que não podemos nos aplicar a nós próprios. É uma questão de bom senso. Pronto. Isso é para a par dos médicos, tem que haver essa exigência de resultados e de prevenção. O que ajudará também o próprio SNS, as finanças públicas, e até fará que os médicos, de facto, estão um bocado sobrecarregados. Também estariam menos se estivessem mais focados no trabalho, mas isso é outra história. E a tomar menos cafés e marcar encontros nas redes sociais durante a sua hora de trabalho, enfim. Também, se os médicos participassem à prevenção da obesidade, que é um real problema neste país, do alcoolismo e do tabagismo, também reduziriam o número de doentes, o que mecanicamente também reduziria, desculpem, a carga de trabalho dos médicos, e eles já não precisavam de andar a choramingar todo o dia, nunca parem, eles passam a vida a choramingar, parece que é a profissão deles oficial é chorar pelos cães, teriam menos razão de chorar porque haveria mecanicamente menos doentes. Para os professores, tem de haver exigência em termos de resultados. Os professores é uma bandalhada onde não existe exigência nenhuma. Ou seja, os teus alunos podes ter 100% de sucesso num ano, ou podes ter 60% de
sucesso, a taxa de sucesso, ou seja, de alunos que integraram aquilo que estás a ensinar, e, no entanto, o teu salário será igual ao litro e não haverá recompensa ou sanção. Para mim, temos que incutir aos professores uma exigência máxima. Tem que haver exigência, porque a educação é o padrão-chave de um país. Um país sem uma educação boa não se desenvolve. A educação é a chave para ter, precisamente, pessoal formado, bem formado, e um pessoal bem formado será mecanicamente um pessoal muito mais produtivo. Portanto, tem que ser incutido às pessoas uma exigência máxima e quem não cumprir com essa exigência é escorraçado da profissão. Obviamente, os que cumprem essas exigências de excelência têm também que serem bem pagos para atrair os melhores para professor, porque hoje em dia a realidade, e os professores vão me desculpar pelo que vou dizer, é que só os incompetentes de uma área específica é que vão para professores. Ou seja, um bom economista não vai ser professor de economia. Peço imensa desculpa aos economistas que vão intervir na televisão muitas vezes para contar as neiras. Um bom economista nunca vai ser professor de economia, porque não é rentável. Vai para uma área muito mais rentável e os professores são abandonados. Ou seja, a profissão só sobra, no fundo, os restos que mais ninguém quer. Essa é a realidade pragmática da situação. Devia fazer como em Singapura, ou seja, fazer dos professores uma das profissões mais bem pagas do país, não andar também a passeá-los de um lado ao outro do país, ou seja, cada um devia exercer na sua área de residência, e também, mas ao, ao encontro desses direitos tem que haver deveres, e o dever é ensinamento de excelência, transmissão de excelência, e também, seja dito de passagem, a culpa não é só dos professores, a culpa da nulidade dos alunos também é dos pais. Eu já contei no canal num direto, que é as minhas 10 soluções para salvar Portugal. Convido-vos a ver esse direto que é de qualidade, onde explico uma história de uma diretora de turma que se queixava que os miúdos da turma, que o professor de matemática queixava-se que os miúdos da turma não tinham um nível nem da quinta classe, quando estavam na sétima, no sétimo ano letivo, e uma mãe responde: a culpa é do professor. Isso não pode acontecer. Não pode acontecer, tem que haver exigência também com os pais. Há uma mãe que teria um discurso desse teor na escola, deveria ser sancionada com uma multa, por exemplo, de 100 € para aprender a lição. E para também incutir exigência no filho dela, não é? Isso é o mínimo, mais uma vez, exigível. Não sei, é a minha opinião. Também, outra coisa que deve ser feito é haver respeito com os professores. Ou seja, qualquer pessoa, qualquer pai ou mãe ou irmão, não interessa, responsável de uma agressão a um professor, devia ser condenado a duas penas, dois tipos de penas. Primeiro, prisão 5 anos no mínimo, assim aprendes a lição. Segunda sanção, ficar sem a guarda dos filhos. Que é inadmissível que os pais vão agredir professores e devem levar com uma sanção exemplar. É essa a minha pena, ou seja, como percebem, tem de haver exigência com essas duas profissões, mas também tem que ser exigida à população como participar ao bem dessas duas pessoas. Ou seja, no fundo, haver direitos, mas haver deveres também. E isto é válido para todos os lados. Por exemplo, uma pessoa que fosse às urgências sem ser necessário entupir o serviço, também devia levar com uma multa de 100 € para aprender a lição. Garanto-vos que as urgências iam acabar por ser muito menos entupidas. É essa a realidade, mais uma vez, pragmática da situação. Portanto, digam-me em comentário qual é a vossa opinião, se têm questões, dúvidas, reparos, responderei a toda a gente e com isto desejo-vos um ótimo dia.